34 anos, 11 meses e 18 dias. José Marques observava a data no luxuoso relógio de pulso enquanto o motorista conduzia sua Mercedes pela avenida principal da cidade. A contagem regressiva não saía de sua mente desde que seu irmão mais novo anunciara o casamento. Não era inveja o que sentia. Estava genuinamente feliz por Juliano. O problema era outro, muito mais complicado e, à medida que os dias passavam, cada vez mais sufocante. O testamento do avô Augusto, patriarca da família Marques, era específico em sua exigência. Para assumir a presidência do conglomerado familiar, José precisaria estar casado antes de completar 35 anos. Uma cláusula antiquada, fruto da mentalidade tradicional do avô, que acreditava que apenas um homem com estabilidade familiar poderia conduzir os negócios com a devida responsabilidade. E agora, com o casamento de Juliano marcado para dali, há 2 meses, sua situação se tornara crítica. Ele completaria 35 anos, exatamente 3 semanas após o evento. A pressão familiar era constante e as insinuações sobre sua solteirice já não eram feitas apenas em tom de brincadeira. A questão havia se tornado um assunto sério nas reuniões do conselho. "Chegamos, Sr. Marques", anunciou o motorista, interrompendo seus pensamentos. José ergueu o olhar para o edifício contemporâneo à sua frente. O restaurante Essenza ocupava o térreo e o mezanino, com sua fachada elegante e discreta. Não era o tipo de lugar que frequentava habitualmente, preferindo estabelecimentos mais renomados e extravagantes. Mas seu assistente havia insistido que a comida ali era uma experiência transformadora. E José precisava de uma distração para seus problemas. Ao entrar, foi recebido pelo maître com a deferência típica reservada a clientes importantes, mesmo em estabelecimentos que nunca haviam visitado antes. Seu sobrenome e aparência impecável, terno feito sob medida, sapatos italianos, relógio suíço, funcionavam como um passaporte para tratamento VIP em qualquer lugar. "Tenho uma reserva", disse simplesmente. "Certamente, Sr. Marques. Mesa para 1, correto?" José assentiu, sentindo uma pontada de desconforto. Mesa para 1. A história da sua vida nos últimos anos, sempre priorizando o trabalho, as aquisições, as fusões. Relacionamentos? Apenas os comerciais. O maître o conduziu a uma mesa próxima à cozinha, o que normalmente o incomodaria, mas naquele momento específico, seu interesse estava mais nas fragrâncias que emanavam dali do que na privacidade ou status da localização. "Nosso menu degustação é preparado pessoalmente pela chefe Antônia", explicou o maître, entregando-lhe o cardápio. "Recomendo a experiência completa com harmonização de vinhos. A chefe virá à mesa?", perguntou José por pura curiosidade. "Hoje sim, senhor. É quinta-feira, dia em que ela costuma interagir com os clientes." José assentiu satisfeito. Apreciava quando chefes demonstravam dedicação aos clientes, mesmo que, no fundo, suspeitasse que fosse apenas uma estratégia de marketing. Ao abrir o menu, surpreendeu-se com a simplicidade. Eram apenas 7 pratos, descritos sem floreios desnecessários ou nomes pretensiosos. No rodapé, uma nota discreta: "Nossos ingredientes são locais, orgânicos e sazonais." O menu muda semanalmente conforme a disponibilidade dos produtores parceiros. Decidiu-se pelo menu completo. Ao menos por algumas horas, poderia esquecer o ultimato que enfrentava e a necessidade absurda de encontrar uma esposa em tempo recorde. O primeiro prato chegou minutos depois, uma entrada de vieiras perfeitamente seladas sobre um creme de ervilhas frescas e microervas. A apresentação era minimalista e elegante, sem exageros ou desenhos elaborados no prato. Ao primeiro garfada, José parou, fechou os olhos involuntariamente enquanto o sabor se espalhava em sua boca, doce, salgado, fresco, complexo.
Era extraordinário. Está agradável? Perguntou uma voz feminina, interrompendo seu momento quase meditativo. José abriu os olhos e sentiu algo raro acontecer. Ficou momentaneamente sem palavras. A mulher diante dele usava o uniforme tradicional de chefe, dolman branco, calças pretas. Mas havia algo nela que destoava completamente do ambiente formal. Talvez fossem os cabelos loiros presos em um coque despretensioso, com mechas rebeldes escapando e emoldurando seu rosto. Ou os olhos extraordinariamente expressivos de um azul profundo que contrastava com sua pele levemente bronzeada. Ou o sorriso confiante, sem ser arrogante, que exibia enquanto aguardava sua resposta. É excepcional, respondeu finalmente. Nunca provei nada parecido. Obrigada. Ela sorriu visivelmente satisfeita. Sou Antônia, a chefe. As vieiras chegaram fresquíssimas hoje de manhã. Fico feliz que tenha gostado. José Marques. Ele estendeu a mão, um gesto automático de anos. Ela hesitou por um instante, como se não esperasse aquela formalidade, mas apertou sua mão brevemente. José notou a textura, dedos firmes, com calosidades nas pontas, mãos de quem trabalhava duro, muito diferentes das manicuradas que costumava apertar nos círculos empresariais. Espero que aproveite o restante da experiência, Sr. Marques, disse ela, já se afastando. Voltarei para apresentar o prato principal. José a observou retornar à cozinha, intrigado. Havia algo genuíno nela, uma autenticidade que não estava acostumado a encontrar em seu círculo social. As pessoas que conhecia viviam sob máscaras, cuidadosamente elaboradas. Ele mesmo era especialista nisso, com sua postura impecável de CEO sempre no controle. O segundo e o terceiro pratos chegaram, cada um mais surpreendente que o anterior. Um risoto de limão com aspargos que equilibrava perfeitamente acidez e cremosidade, seguido por um peixe branco selado com molho de laranja e gengibre que beirava a perfeição. A harmonização de vinhos complementava cada sabor com precisão quase matemática. Enquanto aguardava o prato principal, José percebeu-se olhando repetidamente para a entrada da cozinha, esperando o retorno da chefe. Havia algo nela que o intrigava, e não era apenas a inegável beleza ou o talento culinário. Seu telefone vibrou no bolso do paletó. Era Christian, seu assistente pessoal. Secretária da senhora Vasconcelos ligou confirmando o almoço de amanhã. Ela mencionou que está ansiosa para conhecê-lo. Lembre-se, é nossa quinta candidata este mês. José suspirou, silenciando o celular. Após semanas de pânico silencioso, havia tomado uma decisão drástica: encontrar uma esposa de conveniência. Christian estava organizando encontros com mulheres pré-selecionadas, socialites, executivas e herdeiras que poderiam ter interesse em um arranjo mutuamente benéfico. Um casamento de fachada, essencialmente. A ideia o incomodava profundamente. Mas as alternativas eram piores. Perder o controle das empresas Marques para seu primo Eduardo, o próximo na linha sucessória, seria inaceitável. Não depois de 15 anos dedicando cada minuto de sua vida para expandir os negócios e honrar o legado do avô. Seus pensamentos foram interrompidos quando Antônia reapareceu, trazendo pessoalmente um prato coberto. Nosso prato principal, anunciou ela, removendo a tampa com um floreio teatral. Magrete de pato com molho de cerejas e purê de batata roxa trufado. O aroma que se desprendeu do prato era hipnotizante, uma combinação de doce, ácido e terroso que fez seu estômago reagir instantaneamente. Você sempre serve pessoalmente. Os clientes? Perguntou José, genuinamente curioso. Apenas às quintas e apenas os que pedem o menu completo, respondeu ela, ajeitando o prato na mesa. É uma forma de manter contato com quem realmente aprecia a comida. No restante da semana, estou enterrada na cozinha ou negociando com fornecedores.
Havia algo na maneira como ela falava, direta, sem afetações, que contrastava radicalmente com as pessoas que normalmente o cercavam. Sente-se um momento, convidou José, indicando a cadeira vazia à sua frente, surpreendendo a si mesmo com o pedido. Antonia arqueou as sobrancelhas, claramente surpresa. Isso não é muito comum? Considere uma extensão da experiência gastronômica, insistiu ele. Gostaria de saber mais sobre sua abordagem culinária. É fascinante. Era uma desculpa transparente, mas não totalmente falsa. Estava genuinamente impressionado com a comida. Após um momento de hesitação, ela assentiu e tomou assento, mantendo uma postura profissional. 5 minutos. Tenho outros pratos para supervisionar. José cortou um pedaço do pato, observando a perfeição do ponto, crosta dourada, interior rosado, enquanto formulava uma pergunta que realmente o interessava. Como alguém com seu talento não está em um restaurante estrelado no Guia Michelin? Perguntou, após saborear o primeiro bocado. Um sorriso enigmático passou pelo rosto dela. Quem disse que não estive? Sério? José não conseguiu esconder a surpresa. Onde? Trabalhei 6 anos no Le Ciel, em Paris, 2 deles como sous-chefe. Havia um toque de orgulho em sua voz, mas sem arrogância. 3 estrelas Michelin, lista dos 50 melhores do mundo, o pacote completo. E o que a trouxe de volta ao Brasil? E para um restaurante? Ele hesitou buscando a palavra certa. Menor? Menos prestigioso? Completou ela sem parecer ofendida. Liberdade. No Le Ciel, eu era uma peça na máquina. Aqui, cozinho o que quero, como quero, quando quero. Trabalho com produtores locais que conheço pelo nome. Vejo o impacto direto na comunidade. José a estudou com interesse renovado. Aquela não era a resposta que esperava. Em seu mundo, a ascensão profissional era sempre linear, maior, mais 50%. Tenho um sócio. Algo em seu tom sugeria que o assunto não era totalmente agradável. Na verdade, estou trabalhando para comprar a parte dele. Faltam alguns meses para completar o valor. José assentiu, compreendendo. Negócios eram negócios, independentemente do setor. E você? Perguntou Antônia, surpreendendo-o com um interesse recíproco. O que faz, além de apreciar boa comida sozinho em noites de quinta-feira? Havia um toque de provocação. Na pergunta, algo refrescante comparado ao respeito excessivo ou à adulação que normalmente recebia. Administro empresas, respondeu vagamente, sem mencionar o Império Marques. Por alguma razão, não queria que ela o visse apenas como o bilionário que estampava ocasionalmente revistas de negócios. Nada tão criativo quanto transformar ingredientes simples em isto. Gesticulou para o prato à sua frente. Ela o estudou como se avaliasse um ingrediente desconhecido. Já administro empresas, é o tipo de resposta vaga que alguém dá quando não quer realmente dizer o que faz, ou quando o que faz é entediante demais para mencionar. José riu, genuinamente divertido pela franqueza. Não se lembrava da última vez que alguém havia sido tão direto com ele. Talvez um pouco dos dois, admitiu. Comparado com criar algo assim, reuniões de conselho e análises financeiras parecem particularmente sem graça. Antônia consultou o relógio discretamente. Preciso voltar à cozinha. Aproveite o resto do prato enquanto está quente. Ela se levantou com um movimento fluido. A sobremesa virá em seguida. Foi um prazer conhecê-la, chefe Antônia. Ela sorriu, um sorriso diferente agora, mais reservado, mas ainda genuíno. Igualmente, senhor administrador de empresas. Enquanto a observava voltar à cozinha, José sentiu algo estranho, um interesse que ia além da admiração por sua culinária extraordinária. Havia uma autenticidade nela que atraía como um imã, especialmente em contraste com a artificialidade do mundo em que vivia.
Seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era Juliano, seu irmão. Conversou com o pessoal do buffet sobre o menu do casamento. Melissa está preocupada com as opções vegetarianas. A mensagem o trouxe de volta à realidade. O casamento do irmão. O ultimato do testamento. A necessidade urgente de uma esposa. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia absurda, imprudente, potencialmente desastrosa. Mas quanto mais pensava, mais possível parecia. A sobremesa chegou. Um soufflé de chocolate com interior, líquido de caramelo salgado e sorvete de baunilha. Perfeita em textura, temperatura e equilíbrio de sabores. Mas José mal notou, concentrado na ideia que ganhava forma em sua mente. Quando Antônia retornou para perguntar sobre a sobremesa, ele já havia tomado sua decisão. Tudo perfeito. Respondeu à pergunta não feita. Na verdade, tenho uma proposta de negócios para você. Algo que poderia beneficiar a ambos. Ela inclinou a cabeça, curiosa. Que tipo de proposta de negócios um cliente faz a uma chefe durante o jantar? Uma incomum, admitiu José. Podemos conversar depois que o restaurante fechar? Prometo. Que será interessante. Antônia o estudou por um momento, claramente avaliando suas intenções. José manteve o olhar firme, esperando que ela pudesse ver que não havia segundas intenções românticas ou inadequadas por trás do pedido. Temos uma política rigorosa contra encontros com clientes, disse ela, cautelosamente. É estritamente profissional, garantiu ele. Uma proposta de negócios legítima que pode ser benéfica para seu restaurante. Algo em seu tom deve ter soado sincero, porque após um momento de hesitação, ela assentiu. Fechamos às R$ 23. Posso dedicar 15 minutos depois disso. Perfeito, esperarei. Enquanto ela se afastava, José sabia que precisaria ser extremamente cuidadoso com suas palavras. O que estava prestes a propor era loucura, mas também poderia ser a solução para o problema de ambos. Ele precisava de uma esposa de fachada para o casamento do irmão e para cumprir a cláusula do testamento. Ela precisava de dinheiro para comprar a parte do sócio no restaurante, um acordo mutuamente benéfico. Nada mais, nada menos. As 2 horas seguintes passaram lentamente. José recusou cortesmente a oferta de outro vinho, optando por água enquanto aguardava. Observou disfarçadamente enquanto o restaurante esvaziava gradualmente os últimos clientes, saindo pouco depois das 22h30 às 23h15. Antônia emergiu da cozinha, agora sem o uniforme de chefe. Usava jeans simples, uma blusa branca básica e o cabelo solto, caindo em ondas pelos ombros. Parecia mais jovem assim, menos a profissional formidável e mais uma mulher comum após um longo dia de trabalho. Agradeço sua paciência, disse, ela sentando-se à mesa. Estou curiosa sobre essa proposta misteriosa. José respirou fundo. Agora que o momento havia chegado, sentia-se estranhamente nervoso, algo raro para alguém habituado a negociar acordos de bilhões sem hesitação. Vou direto ao ponto, começou. Preciso de uma esposa. As sobrancelhas de Antônia se ergueram até quase desaparecerem sob a franja. Perdão? Uma esposa temporária, clarificou rapidamente, de fachada, para um evento específico. E potencialmente um pouco além disso. Ela o encarou por um longo momento, como se esperasse que ele anunciasse que era uma piada. Quando isso não aconteceu, ela se inclinou para trás, cruzando os braços. Acho que preciso de mais informações. Antes de chamar a segurança, disse, seu tom oscilando entre descrença e curiosidade. José sorriu, apreciando sua reação direta. Justo. Ele endireitou-se na cadeira. Meu irmão mais novo vai se casar em 2 meses. Devido a uma cláusula no testamento do meu avô, preciso estar casado antes de completar 35 anos para assumir o controle das empresas da família. Essa data cai exatamente 3 semanas após o casamento do meu irmão. E você está...
O quê? Fazendo entrevistas para o cargo de esposa? O sarcasmo era evidente, mas havia também um toque de diversão em sua voz. Basicamente, sim, admitiu, surpreendendo-a com sua honestidade. Tenho tido encontros com candidatas potenciais, mas ninguém adequado apareceu até agora. E o que te faz pensar que eu seria adequada? Perguntou ela, fazendo aspas no ar. José percebeu que estava pisando em terreno perigoso, mas decidiu manter a honestidade. Você é inteligente, articulada, obviamente talentosa. Em sua área, tem uma presença natural que impressionaria minha família. E mais importante, parece ter a integridade necessária para um acordo como este, estritamente profissional, com termos claros e duração definida. Antônia o estudou em silêncio. Por alguns segundos, sua expressão ilegível. O que eu ganharia com isso? Perguntou finalmente. José sentiu um lampejo de esperança. Ela não havia rejeitado a ideia imediatamente. Dinheiro suficiente para comprar a parte do seu sócio, imediatamente, sem empréstimos, sem juros, sem burocracia. Os olhos dela se arregalaram ligeiramente, a única indicação de que a oferta a havia afetado. E o que exatamente eu teria que fazer? Fingir ser minha noiva durante o casamento do meu irmão. Posteriormente, participar de uma pequena cerimônia civil para oficializar o casamento temporariamente. Após um período pré-determinado, divorciamo-nos amigavelmente. Era uma loucura dizer aquilo em voz alta, mas José manteve a compostura, como se estivesse propondo uma fusão empresarial comum. Isso é... Antônia parou, buscando a palavra. Bizarro, insano, potencialmente ilegal. Nada disso é ilegal, garantiu José. Seria um contrato entre duas partes conscientes, com benefícios mútuos. As pessoas se casam por motivos piores todos os dias. Ela ainda parecia cética, mas não havia se levantado para sair, o que José considerou um bom sinal. Por que eu? Perguntou ela, a pergunta mais pertinente de todas. Você, obviamente, tem acesso a pessoas do seu círculo social que estariam mais familiarizadas com seu estilo de vida. Era uma pergunta que José vinha se fazendo desde que a ideia surgira. Por que essa chefe desconhecida, quando poderia facilmente encontrar uma socialite disposta a um acordo semelhante? Autenticidade. Respondeu, surpreso com sua própria sinceridade. As pessoas do meu círculo social querem mais do que posso oferecer, um casamento real, com todas as implicações. Ou têm segundas intenções que complicariam o acordo. Você me parece alguém que valoriza sua independência e que entenderia os limites do arranjo. Antônia descruzou os braços, apoiando as mãos na mesa. José notou um pequeno tremor, não de medo, mas de algo mais complexo. Quanto? Perguntou ela, sua voz baixa, mas firme. Quanto você pagaria por essa farsa? José citou uma quantia. Uma soma considerável, calculada para ser suficiente para comprar a parte do sócio no restaurante e ainda deixar uma reserva confortável. Antônia piscou, o único sinal visível de que o valor a havia impactado. Isso é muito dinheiro. É um investimento importante para mim, explicou. José, o que está em jogo é maior. Ela o estudou por mais um longo momento, seus olhos penetrantes como se pudessem ver além da fachada do empresário controlado. Preciso pensar, disse finalmente. Isso não é o tipo de proposta que se aceita no impulso, não importa quão tentadora seja a compensação financeira. José assentiu, satisfeito com a resposta ponderada. Seria preocupante se ela aceitasse imediatamente. Compreensível. Ele retirou um cartão do bolso interno do paletó e o deslizou pela mesa. Meus contatos diretos. Ligue quando tiver uma resposta, seja ela qual for. Antônia pegou o José Marques, CEO do Grupo Marques. Ela o encarou com nova compreensão. Administro empresas, hein?
Ele deu de ombros com um pequeno sorriso. Tecnicamente não menti. Para sua surpresa, ela riu. Um som genuíno, leve, que transformou completamente seu rosto. Não mentiu. Ela guardou o cartão na bolsa. Terei uma resposta para você em 2 dias. Perfeito. José se levantou, estendendo a mão. Foi um prazer conhecê-la, chefe Antônia. Ela apertou sua mão, o contato breve, mas firme. O prazer foi meu, Sr. Marques. Independentemente da minha resposta para essa proposta maluca, espero que volte ao restaurante. Temos um novo menu a cada 3 semanas. Enquanto caminhava para a saída, José se pegou, esperando que ela aceitasse, não apenas pela solução que representava para seu problema, mas porque havia algo nela que o intrigava profundamente. Uma autenticidade rara em seu mundo de aparências cuidadosamente calculadas. Ao entrar em seu carro, percebeu que havia esquecido de fazer uma pergunta crucial. Não sabia o sobrenome dela. Sorriu para si mesmo. Um detalhe que poderia ser resolvido posteriormente se ela aceitasse a proposta. A perspectiva de tê-la como sua falsa esposa no casamento do irmão, de repente parecia menos uma solução desesperada e mais uma possibilidade intrigante. Uma aliança improvável que poderia beneficiar a ambos, sem as complicações emocionais de um relacionamento real. Ou pelo menos, era isso que ele dizia a si mesmo enquanto o motorista acelerava pela noite, levando-o de volta à sua cobertura. Vazia e impessoal, onde nenhum aroma de comida caseira jamais havia permeado as paredes perfeitamente decoradas. Antônia encarava o cartão de visitas pela 100ª vez em 2 dias. A tipografia elegante em relevo contrastava com o papel de alta gramatura em tom marfim suave. José Marques, CEO, Grupo Marques, apenas isso. Sem floreios, sem subtítulos grandiosos ou listagem de subsidiárias, apenas um número de telefone celular abaixo. Um cartão que dizia muito pela simplicidade cuidadosamente calculada. Poder verdadeiro não precisa se anunciar, pensou ela. Era quase meia-noite e seu pequeno apartamento estava silencioso, exceto pelo tic-tac do relógio de parede na cozinha. Sentada à mesa de jantar, cercada de planilhas e extratos bancários, Antônia se perguntava como sua vida havia chegado a este ponto. Olhou para a tela do notebook, onde uma simples adição resumia sua situação. Faltavam exatamente 378.450 para completar o valor necessário para comprar a parte de Ricardo no restaurante. Um valor que, no seu ritmo atual de economias, levaria mais 16 meses para acumular. 16 meses suportando as interferências constantes de Ricardo, suas ideias medíocres para comercializar o menu, seus comentários sobre como ela estava desperdiçando o potencial do negócio, com sua obstinação por qualidade. 16 meses assistindo seu ex-namorado e atual sócio tentar transformar o Essenza em mais um restaurante pretensioso e sem alma. E agora, como que surgido do nada, aparecia este homem, José Marques, oferecendo exatamente a quantia de que precisava, na verdade, consideravelmente mais, em troca de um serviço bizarro, mas tecnicamente simples. Fingir ser sua noiva e, posteriormente, sua esposa. É loucura, murmurou para si mesma, levantando-se para esquentar mais uma xícara de chá. Completa insanidade. Mas então por que não conseguia descartar a ideia? Por que, cada vez que tentava arquivar mentalmente a proposta como absolutamente, não, sua mente revisitava os números em sua conta bancária, o rosto arrogante de Ricardo e o prazo cada vez mais próximo para exercer sua opção de compra da sociedade? O celular vibrou sobre a mesa. Era Luísa, sua sous-chefe e melhor amiga. E então, já decidiu se vai aceitar casar com um milionário misterioso? Antônia sorriu com a mensagem. Havia contado a Luísa sobre a proposta inusitada no dia anterior,
esperando que a amiga reagisse com choque e a ajudasse a descartar completamente a ideia. Em vez disso, Luísa ficou intrigada e, após a surpresa inicial, começou a listar razões pelas quais o acordo poderia funcionar. Ainda pensando, respondeu: Antônia, ele não é misterioso. Uma busca rápida no Google mostra tudo sobre ele. E era verdade. Após receber o cartão, Antônia havia pesquisado extensivamente sobre José Marques. O que encontrou era exatamente o que esperava. Um herdeiro que, ao contrário da maioria, parecia levar os negócios a sério. 34 anos, formado em Economia e Administração em universidades de elite, MBA em Harvard. Trajetória de expansão impressionante para o conglomerado da família desde que assumiu a vice-presidência aos 27 anos. Praticamente nenhuma. Exposição de vida pessoal, exceto aparições ocasionais em eventos corporativos e fotografias raras em colunas sociais, sempre sozinho ou acompanhado de familiares. O celular, ele parece legítimo, rico, mas não escandaloso. E vocês teriam um contrato, certo? O que pode dar errado? Muita coisa. Sussurrou Antônia para si mesma, enquanto a chaleira começava a assobiar no fogão. Ao retornar para a mesa com o chá, tomou uma decisão. Pegou o celular e digitou o número do cartão de José. Hesitou por um momento, encarando a tela, o dedo pairando sobre o botão de ligar. Era quase meia-noite. Tarde demais para uma ligação profissional. Em vez disso, digitou: uma mensagem. Sr. Marques, aqui é Antônia Ferreira, do restaurante Essenza. Gostaria de discutir sua proposta pessoalmente amanhã. Estou disponível às 15 horas antes do serviço do jantar. No restaurante, surpreendentemente, a resposta veio quase que imediatamente. Estarei lá. E, por favor, apenas José, o direto e simples. Assim como tudo sobre ele parecia ser, pelo menos na superfície, José chegou pontualmente às 15 horas, trajando um terno cinza mais casual que o anterior, sem gravata. Antônia o observou através da janela do restaurante enquanto ele descia de um carro preto discreto, desta vez sem motorista. Pequenos detalhes que ela não deixou de notar. Ele estava tratando isso como um encontro pessoal, não como uma negociação formal de negócios. Ela havia chegado 1 hora antes, preparando o ambiente, escolhendo uma mesa ao fundo, longe das janelas, servindo café fresco e alguns dos petit-fours que normalmente oferecia apenas aos clientes à noite. Uma tentativa de criar uma atmosfera neutra, nem muito formal, nem demasiadamente casual. Obrigado por me receber, disse José, estendendo a mão ao se aproximar da mesa. Antônia notou que ele parecia menos imponente hoje, talvez por sua própria postura mais confiante agora, que o elemento surpresa havia passado. Obrigada por vir, respondeu, indicando a cadeira à sua frente. Café? Por favor. Enquanto servia o café, Antônia sentiu um nervosismo que não esperava. Uma coisa era considerar teoricamente uma proposta bizarra. Outra, completamente diferente, era discutir seus termos práticos face a face. Então, começou ela, após um momento de silêncio calculado, tenho algumas perguntas antes de considerar seriamente sua proposta. José assentiu, parecendo aprovar sua abordagem direta. É justo. Pergunte o que quiser. Primeiro, por quanto tempo exatamente duraria esse arranjo? José tomou um gole de seu café, aparentemente organizando seus pensamentos. Inicialmente, precisaríamos manter as aparências por cerca de 6 meses. Tempo suficiente para o casamento do meu irmão, para eu assumir oficialmente o controle das empresas conforme o testamento e para estabelecer que foi um casamento genuíno. E depois, um divórcio amigável. Podemos alegar incompatibilidades profissionais, agendas conflitantes, qualquer razão não controversa que não prejudique a reputação de nenhum de nós. Antônia o estudou, buscando sinais de que havia mais do que ele estava dizendo. Você mencionou a necessidade de um casamento civil,
Isso significa papéis oficiais? Sim, seria um casamento legal para todos os efeitos. Ele fez uma pausa, tomando outro gole de café. Obviamente, incluiria um acordo pré-nupcial detalhado, protegendo seus interesses e os meus, e especificando as condições exatas do acordo. Ela assentiu lentamente. As implicações legais eram significativas, mas não insuperáveis, com a documentação adequada. Durante esses 6 meses, o que seria esperado de mim exatamente? Esta era a pergunta que mais a preocupava. Que tipo de encenação seria necessária? José pareceu apreciar sua franqueza. Aparições públicas ocasionais como casal, jantares corporativos, alguns eventos sociais. O casamento do meu irmão, obviamente. Talvez algumas visitas à casa da minha família para estabelecer o relacionamento como crível. Ele fez uma pausa, parecendo ligeiramente desconfortável pela primeira vez desde que o conhecera. Para ser absolutamente claro, não há qualquer expectativa de intimidade física. Este é um acordo estritamente profissional. Antônia sentiu seu rosto esquentar ligeiramente, mas manteve a expressão neutra. Obviamente, isso era uma preocupação que precisava ser abordada. E quanto a morar juntos? Seria necessário? Idealmente sim, para manter as aparências. José inclinou-se ligeiramente para a frente. Tenho um apartamento grande, com quartos separados e bastante privacidade. Ou poderíamos encontrar uma alternativa que você esteja mais confortável. Antônia tentou imaginar-se vivendo no mesmo espaço que esse homem que mal conhecia. Esse executivo poderoso com hábitos, rotinas e expectativas que provavelmente eram completamente diferentes dos seus. E quanto ao meu trabalho, o restaurante é minha prioridade. Compreendo e respeito isso. A resposta veio prontamente, como se ele já tivesse considerado a questão. Sua carreira continuaria exatamente como está. Na verdade, o capital que receberia, algo na maneira como ele disse isso, o respeito implícito pelo seu trabalho, a surpreendeu positivamente. Mais alguma pergunta? Indagou José, quando ela permaneceu em silêncio. Antônia hesitou. Depois decidiu ser completamente honesta. Porque eu, realmente, você poderia facilmente encontrar alguém do seu círculo social, alguém já familiarizado com seu estilo de vida. José desviou o olhar por um momento, observando o movimento dos funcionários que preparavam o restaurante para o jantar. Quando voltou a encará-la, havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que ela não havia notado antes. As pessoas do meu círculo têm expectativas que vão além de um acordo temporário. Ele fez uma pausa. Além disso, há algo em você, uma autenticidade que seria convincente para minha família. Eles precisam acreditar que finalmente encontrei alguém que me fez mudar minha perspectiva sobre relacionamentos. E qual é sua perspectiva sobre relacionamentos? Perguntou Antonia, genuinamente curiosa. Um sorriso melancólico passou pelos lábios dele, que são complicações desnecessárias para alguém focado em construir um legado empresarial. A honestidade da resposta a surpreendeu. Ela esperava alguma evasiva elegante, não esta admissão direta. Bem, nisso temos algo em comum, disse, surpreendendo a si mesma. Depois do fiasco com Ricardo, decidi que relacionamentos são distrações que não posso me permitir. Enquanto construo minha carreira, José a observou com interesse renovado. Ricardo é meu ex-namorado, atual sócio, o motivo pelo qual preciso desesperadamente comprar sua parte no restaurante. Ela não pretendia revelar tanto, mas as palavras escaparam naturalmente. Complicado, comentou José, com um aceno compreensivo. Você não imagina quanto. Antônia respirou fundo, tomando sua decisão. Aceito sua proposta com algumas condições. Os olhos de José se iluminaram com algo que parecia alívio genuíno. Estou ouvindo.
Primeiro, preciso de garantias formais de que após o período acordado, poderei seguir minha vida sem qualquer interferência. Segundo, minha carreira permanece minha prioridade absoluta. Terceiro, precisaremos estabelecer claramente os limites desta performance pública. José assentiu após cada ponto. Tudo absolutamente razoável. Alguma outra condição? Antonia hesitou, depois acrescentou: quero conhecer sua família antes do casamento do seu irmão. Se vamos convencê-los, preciso entender em quem estou tentando fazer acreditar. José pareceu momentaneamente surpreso, mas então sorriu com aprovação. Impressionante. Eu mesmo iria sugerir isso. Ele estendeu a mão. Temos um acordo. Então, Antônia olhou para a mão estendida, sentindo o peso da decisão que estava tomando. Era insano, completamente fora do seu caráter normalmente cauteloso. Mas também era uma solução perfeita para seu problema mais urgente. Temos um acordo, confirmou, apertando a mão dele. O contato foi breve, mas Antônia não pôde deixar de notar o calor da palma dele contra a sua, a firmeza do aperto, que de alguma forma transmitia confiança. Meu advogado preparará os documentos até o final da semana, disse José. Enquanto isso, sugiro começarmos a construir nossa história. Nossa história? Como nos conhecemos? Quanto tempo estamos juntos? Como foi o pedido de casamento? Detalhes que as pessoas inevitavelmente perguntarão. Antonia não havia pensado nisso, mas fazia sentido. Se iam enganar pessoas próximas a José, precisariam de uma narrativa convincente. Certo. E qual é nossa história, então? José sorriu, um sorriso que transformava seu rosto normalmente sério em algo quase boyish. Que tal a verdade, com algumas modificações? Nos conhecemos quando visitei seu restaurante. Fiquei impressionado com sua comida e sua personalidade. Começamos a nos encontrar, descobrimos afinidades inesperadas e nos apaixonamos perdidamente, completou ela, com um toque de ironia. Não tão dramático, digamos que desenvolvemos uma conexão que nos surpreendeu a ambos. Algo inesperado, mas bem-vindo. Antônia considerou a proposta. Era simples o suficiente para ser lembrada facilmente, próxima o suficiente da verdade para ser convincente. Funciona para mim. E quanto ao nosso progresso, quando teria sido esse pedido fictício? Recentemente, digamos 3 semanas atrás, tempo suficiente para ser aceitável anunciar o noivado, mas não tanto que minha família questionasse por que não mencionei você antes. O modo como ele pensava em cada detalhe impressionou Antônia. Obviamente, não era a primeira vez que José planejava cuidadosamente uma história para apresentar ao mundo. Isso significaria que estamos juntos há 4 meses seria razoável. Tempo suficiente para um noivado não parecer precipitado, mas recente o bastante para explicar por que mantivemos em privado até agora. Ela assentiu, absorvendo a lógica. Vamos precisar conhecer detalhes básicos da vida um do outro. Gostos, desgostos, histórico familiar. Exatamente. José consultou o relógio. Tenho uma proposta. Jante comigo hoje após o fechamento do restaurante. Podemos usar o tempo para trocar essas informações. A sugestão fez sentido, mas Antônia hesitou. Normalmente saio daqui depois da meia-noite. Não tenho problema com isso. Conheço um lugar que serve ótima comida até tarde. Ele sorriu. Não tão boa quanto a sua, claro, mas aceitável. Havia algo naquele sorriso, menos calculado, mais espontâneo, que a pegou desprevenida. Por um breve momento, Antônia vislumbrou o homem por trás da fachada do executivo impecável. Tudo bem, 00:30, perfeito. Passarei para buscá-la. Quando José se levantou para sair, Antônia sentiu uma estranha mistura de apreensão e algo mais. Excitação? Curiosidade? Não conseguia definir exatamente. Estava embarcando em uma farsa elaborada com um quase estranho
Algo completamente fora de seu caráter normalmente franco e direto. José, chamou quando ele já estava na porta. Como vamos saber se está funcionando? Se as pessoas estão acreditando? Ele se virou, considerando a pergunta. As pessoas sempre acreditam no que querem acreditar. Minha família quer me ver estabelecido, então verão o que procuram. Fez uma pausa. Quanto a nós, apenas precisamos parecer confortáveis juntos. O resto virá naturalmente. Após sua saída, Antonia permaneceu sentada por alguns minutos, contemplando o que acabara de concordar. Estava realmente preparada para fingir ser apaixonada por um homem que mal conhecia. Para compartilhar um espaço vital com ele, interagir com sua família, viver uma mentira elaborada por 6 meses, mas não era isso que chefes faziam todos os dias? Criar experiências cuidadosamente orquestradas, apresentações perfeitamente calculadas para transmitir impressões específicas? Talvez esta fosse apenas outra performance, apenas em um palco diferente. O som de panelas na cozinha a trouxe de volta à realidade. Seu restaurante estava prestes a abrir para o jantar e ela precisava se concentrar no presente. As complicações de seu novo noivado teriam que esperar até a meia-noite. Às 00h35, José estacionou seu carro em frente ao Essenza. Havia dispensado o motorista esta noite, preferindo a privacidade. A rua estava quieta, com apenas algumas pessoas saindo de bares próximos. Estava nervoso, percebeu com surpresa. Ele, que negociava acordos de bilhões sem hesitação, sentia-se inexplicavelmente ansioso sobre este jantar tardio. Era apenas um encontro profissional, lembrou a si mesmo. Uma oportunidade para estabelecer os detalhes necessários para sua farsa conjunta. Antônia emergiu do restaurante às 00h42, agora com um vestido simples sob um casaco leve. Uma transformação da chefe de uniforme que ele havia visto mais cedo. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves pelos ombros. A única maquiagem parecia ser um batom suave, mas mesmo nessa simplicidade havia algo cativante em sua presença. Desculpe o atraso, disse ela ao entrar no carro. Tivemos um pequeno problema na cozinha. Sem problema. José tentou não notar o perfume sutil que ela usava, diferente dos aromas mais intensos da cozinha. Algo com notas cítricas e um toque de baunilha. Para onde estamos indo? Perguntou Antonia, ajustando o cinto de segurança. Conhece o Nocturnio? Ela arqueou as sobrancelhas, surpresa. O café-restaurante na zona portuária? Sim, já ouvi falar. Nunca estive lá. É discreto, a comida é decente e o mais importante, está aberto até às 3h. Perfeito para pessoas com horários incomuns. Enquanto dirigia pela cidade noturna, José percebeu que estava mais relaxado do que estivera em semanas. Havia algo libertador em estar com alguém que não tinha expectativas pré-existentes sobre ele. Alguém que não fazia parte de seu círculo social ou profissional habitual. Você sempre trabalha até tão tarde? Perguntou genuinamente, curioso sobre sua rotina. 5 noites por semana. É a vida de chefe proprietária. Ela deu de ombros. E você? Todos os CEOs trabalham até a meia-noite? Mais do que gostaríamos de admitir, respondeu com um sorriso. Embora geralmente seja em frente a planilhas, não a fogões de alta temperatura, o Notúrnio era um estabelecimento peculiar, instalado em um antigo armazém do Porto reformado, com iluminação baixa, música jazz ao vivo e uma clientela eclética. Artistas, músicos, trabalhadores noturnos e, ocasionalmente, executivos que fugiam da formalidade de seus ambientes habituais. Foram conduzidos a uma mesa discreta nos fundos, parcialmente escondida por uma divisória de madeira antiga. José notou que Antonia observava o ambiente com olhos de profissional, avaliando o design, o fluxo de serviço. Que tal pelo básico? Sugeriu José. Fale-me sobre sua família. Antonia tomou um gole de seu vinho tinto antes de responder. Sou filha única.
Meus pais são professores universitários, ambos ainda na ativa. Pai é historiador, mãe é bióloga. Cresci em Belo Horizonte, mas saí aos 18 para estudar gastronomia em São Paulo. Depois veio a temporada em Paris. E, por fim, o retorno ao Brasil. Seus pais apoiaram sua escolha pela gastronomia? Um sorriso suave apareceu em seus lábios. Surpreendentemente, sim. Eles são acadêmicos até a medula, mas sempre defenderam a ideia de seguir vocações genuínas. Ela fez uma pausa. Sua vez. Quem é a família Marques, além dos negócios? José refletiu por um momento, percebendo que raramente falava sobre sua família em termos pessoais, apenas profissionais. Meu pai, Roberto, é o atual presidente do conselho. 62 anos, tradicional, mas não inflexível. Minha mãe, Helena, é mais reservada, prefere ficar nos bastidores, mas tem influência significativa nas decisões maiores. Meu irmão Juliano é 4 anos mais novo, trabalha na área de novos negócios do grupo, e o avô do testamento polêmico faleceu há 8 anos, era o patriarca clássico, construiu o império do zero, extremamente autoritário, inflexível em suas visões sobre família e legado. Entendo. Por que quis aquela cláusula sobre casamento, então? Observou Antônia. Muito antiquado, mas coerente com essa personalidade. Exatamente. O garçom trouxe os pratos. Um risoto de cogumelos selvagens para ela, um filé com redução de vinho tinto para ele. Por alguns momentos, conversaram sobre a comida. Antônia comentando tecnicamente sobre o preparo, José apreciando vê-la analisar cada elemento com precisão profissional. Você realmente ama o que faz, não é? Comentou, observando o brilho em seus olhos enquanto discutia o ponto ideal de cozimento do arroz. É mais que amor. É identidade. Ela fez um gesto vago com o garfo. Não sei quem seria sem a cozinha. E você? Sente o mesmo? Pelos negócios da família, José nunca havia considerado a questão dessa forma. É complicado. Sempre soube que assumiria os negócios um dia, então é difícil separar vocação de expectativa. Mas você gosta? Gosto do desafio, da estratégia, de construir algo maior que eu mesmo. Fez uma pausa. Mas às vezes me pergunto, como seria fazer uma escolha completamente livre, como você fez? Antônia o estudou por um momento, como se visse algo que ele mesmo não percebera. Acho que você teria escolhido exatamente o mesmo caminho, disse, surpreendendo-o. Há algo na maneira como você fala sobre os negócios. Não é apenas dever, há paixão ali, mesmo que você talvez não a reconheça. Sua observação o pegou desprevenido. Era perspicaz de uma maneira que pessoas que o conheciam há anos não conseguiam ser. A conversa fluiu naturalmente pelos próximos temas. Gostos musicais, ele preferia clássicos, ela era eclética. Filmes, compartilhavam um apreço por documentários. Livros, ele era fã de biografias históricas, ela de romances contemporâneos e livros de gastronomia. Descobriram algumas afinidades inesperadas. Ambos praticavam natação regularmente. Ambos preferiam cidades históricas a praias para viajar. Ambos detestavam redes sociais. Acho que temos material suficiente para uma história convincente, comentou José quando terminaram a sobremesa compartilhada. Um crème brûlée que Antônia declarou aceitável, mas com muito potencial para melhorias. Sim, mas há uma coisa que ainda precisamos discutir, disse ela, seu tom mais sério agora. Quando começamos oficialmente esta farsa, José considerou a questão. Precisaríamos aparecer juntos publicamente algumas vezes antes de anunciar um noivado. Estabelecer o relacionamento gradualmente. Quanto tempo temos antes do casamento do seu irmão? 7 semanas. Antônia assentiu, pensativa. Então precisamos começar logo. Um cronograma acelerado, mas ainda plausível.
Tenho um evento corporativo na sexta-feira. Seria um bom momento para uma primeira aparição pública. Ela pareceu momentaneamente apreensiva. Que tipo de evento? Um jantar beneficente. Formal, mas não excessivamente rígido. Antonia hesitou e José percebeu sua preocupação. Estarei ao seu lado o tempo todo, garantiu. Não espero que você navegue sozinha em águas desconhecidas. Algo em suas palavras pareceu tranquilizá-la. Tudo bem. Sexta-feira, então, quando saíram do restaurante, era quase 3 da manhã. O ar noturno estava fresco e as ruas quase desertas. José insistiu em levar Antônia até em casa, mesmo sendo um desvio considerável de seu caminho. Ao parar em frente ao prédio modesto, mas bem conservado onde ela morava, sentiu uma hesitação estranha. Como se deveriam fazer algo mais... Não, concordo. José sorriu. Quem diria que discutir os termos de um casamento falso poderia ser tão... interessante? Ela riu, um som genuíno que transformava seu rosto. Envie-me os detalhes do evento de sexta-feira. Precisarei me preparar adequadamente. Farei isso. E Antonia, ele fez uma pausa. Obrigado por concordar com isso. Sei que é uma situação incomum, no mínimo. Incomum é um eufemismo. Ela sorriu, abrindo a porta do carro. Boa noite, José. Ou melhor, bom dia. Boa noite, Antonia. Enquanto observava ela entrar no prédio, José sentiu algo estranho, uma sensação de que, apesar da natureza artificial de seu acordo, havia uma conexão genuína começando a se formar. Algo que não estava nos planos nem nos contratos que seriam assinados. Afastou o pensamento rapidamente. Este era um arranjo de negócios, nada mais. O fato de Antonia ser inteligente, perspicaz e surpreendentemente fácil de conversar era apenas um bônus que tornaria a farsa mais convincente. Pelo menos era isso que ele dizia a si mesmo enquanto dirigia de volta para casa, através da cidade. Adormecida, com o perfume sutil dela ainda presente no carro. O vestido era azul petróleo, um tom que realçava seus olhos e contrastava elegantemente com seus cabelos loiros. Era simultaneamente sofisticado e discreto. Exatamente o que Antônia buscava para sua primeira aparição pública como namorada de José Marques. Nada excessivamente chamativo, que parecesse que estava tentando impressionar. Nada simples demais que sugerisse insegurança. O que acha? Perguntou a Luísa, que havia insistido em ajudá-la a se preparar para o evento beneficente. Acho que seu falso noivo vai ficar genuinamente sem palavras, respondeu a amiga, ajustando o caimento do vestido. A propósito, mencionei que isso é completamente insano, apenas umas 15 vezes nas últimas 48 horas. Antônia sorriu, aplicando um batom discreto. E mencionei que ele é absurdamente atraente? Tipo, absurdamente mesmo? Antônia revirou os olhos, mas não pôde evitar um leve rubor. José era indiscutivelmente bonito, de uma maneira clássica e controlada. Mas não era isso que a intrigava sobre ele. É apenas um acordo de negócios. Luísa. Claro, porque todo mundo assina contratos para fingir estar apaixonado. Luísa arqueou uma sobrancelha. E vocês vão morar juntos? Eventualmente sim. O contrato estipula um período de namoro público antes de anunciarmos o noivado. Sei. Luísa sorriu maliciosamente. E existe alguma cláusula sobre, você sabe, benefícios adicionais? Luísa. Antônia sentiu o rosto esquentar. É estritamente profissional. Há uma cláusula específica sobre isso, inclusive. Uma pena. Sua amiga ajustou um último detalhe no penteado de Antônia. Porque a química entre vocês dois no jantar de ontem era quase palpável. Você nos observou por exatamente 3 minutos, quando veio trazer o relatório de fechamento. 3 minutos foram suficientes. Luísa deu um passo atrás, admirando seu trabalho. Pronto,
Estamos oficialmente diante da futura senhora Marques. A campainha tocou exatamente às 19h30. José era pontual, como tudo em sua vida aparentemente meticulosa. Boa sorte, sussurrou Luísa, com um abraço rápido. E lembre-se, é só um negócio, mas talvez não precise ser apenas isso. Antônia ignorou o comentário e abriu a porta, sentindo uma inesperada onda de nervosismo. José estava impecável em um smoking tradicional, o tipo de roupa que parecia ter sido inventada especificamente para homens como ele. Por um breve momento, nenhum dos dois falou, apenas se observando mutuamente. Você está deslumbrante, disse ele finalmente, com uma sinceridade que não parecia ensaiada. Você também não está nada mal, respondeu Antônia, tentando manter a compostura. Pronto para nossa primeira apresentação pública? Tão pronto quanto possível, ele ofereceu o braço. Não se preocupe, estarei ao seu lado o tempo todo. Havia algo reconfortante naquela promessa simples, algo que fez o nervosismo de Antônia diminuir significativamente. O evento beneficente era no Palácio dos Cedros, um casarão histórico convertido em centro de eventos exclusivo. O motorista de José os deixou na entrada principal, onde fotógrafos capturavam a chegada dos convidados. Antônia sentiu um aperto no estômago ao perceber que algumas lentes se viraram em sua direção quando José a ajudou a sair do carro. Respire normalmente, murmurou ele próximo ao seu ouvido, sua mão descansando gentilmente nas costas dela. São apenas pessoas com câmeras, não juízes do Supremo. O comentário inesperadamente leve a fez sorrir, relaxando sua postura. José a guiou através da entrada, com a confiança de quem navegava esses ambientes desde o nascimento, cumprimentando pessoas com acenos discretos, mas mantendo-se em movimento constante, evitando conversas prolongadas. Estratégia intencional? Perguntou Antônia, em voz baixa. Sempre. José sorriu levemente. Primeiro, circulamos para ser vistos. Depois, interações seletivas. Finalmente, encontramos um lugar confortável para ficar. Menos exaustivo assim. Você tem uma técnica para tudo, não é? Apenas para situações que exigem performance social. Ele a olhou de lado. Prefiro ambientes mais genuínos. Antônia estava prestes a responder quando uma mulher elegante de aproximadamente 60 anos se aproximou, acompanhada por um homem de expressão séria. José, querido, não esperávamos vê-lo hoje. Imediatamente, Antônia sentiu a postura de José mudar sutilmente, mais formal, mais contida. Sua expressão, porém, suavizou-se em um sorriso respeitoso. Mãe, pai, que surpresa agradável. Antônia sentiu um frio na espinha. Os pais dele não estavam preparados para esse encontro ainda. E quem é sua acompanhante? Perguntou a mãe de José, agora estudando Antônia com interesse não dissimulado. José moveu-se imperceptivelmente mais próximo de Antônia, seu braço tocando levemente o dela em um gesto de apoio silencioso. Esta é Antônia Ferreira. Antônia, meus pais, Helena e Roberto Marques. É um prazer conhecê-los, disse Antônia, impressionada com a firmeza de sua própria voz, apesar do nervosismo. Igualmente, respondeu Helena, seu olhar analítico não deixando o rosto de Antônia. Como conheceu nosso filho? Antes que Antônia pudesse responder, José interveio suavemente. Nos conhecemos no restaurante dela, o Essenza. Antônia é chefe proprietária. Os olhos de Helena se iluminaram com reconhecimento. O Essenza, ouvi coisas maravilhosas sobre ele. Muito exclusivo, pelo que dizem. Tentamos oferecer uma experiência única, respondeu Antônia, sentindo-se em terreno mais familiar ao falar de seu trabalho. Focamos em ingredientes locais e técnicas tradicionais com toques contemporâneos. Roberto, que até então permanecera em silêncio, observador, finalmente falou. José nunca trouxe uma
Amiga para eventos como este antes. A implicação pairou no ar, clara como cristal. Antônia sentiu o nervosismo retornar, mas José respondeu com tranquilidade. Antônia não é apenas uma amiga, pai. Estamos juntos há alguns meses. Preferi manter nossa relação privada inicialmente. O choque nos rostos dos pais de José seria cômico, não fosse a pressão que Antônia sentia para manter a farsa convincente. Helena recuperou-se primeiro, seu olhar avaliador agora misturado com algo como curiosidade genuína. Bem, isso é inesperado, mas maravilhoso. Ela sorriu, um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Devem vir jantar em casa. Domingo próximo seria perfeito. Não era um convite, percebeu Antônia. Era quase uma intimação. Adoraríamos, respondeu José antes que Antônia pudesse pensar em uma desculpa. Não é mesmo, querida? O querida pegou Antônia desprevenida. Era a primeira vez que ele usava um termo de endearment e soou simultaneamente estranho e curiosamente natural. Claro, conseguiu responder com um sorriso que esperava parecer apaixonado e não nervoso. Após alguns minutos mais de conversa educada, mas carregada de subtextos, os pais de José se despediram para cumprimentar outros convidados. Desculpe por isso, murmurou José quando ficaram sozinhos. Não esperava encontrá-los aqui. Está tudo bem. Antônia sentiu que precisava de uma bebida. Acho que nos saímos bem. José conseguiu 2 taças de champanhe de um garçom que passava e conduziu Antônia para um espaço mais tranquilo próximo a uma das sacadas. Você foi incrível, disse ele após um gole da bebida. Natural, confiante. Minha mãe ficou genuinamente impressionada, o que raramente acontece. Sério, porque estava me sentindo como um coelho diante de uma raposa. José riu, um som surpreendentemente descontraído vindo dele. Descrição bastante precisa da sensação de ser analisado por Helena Marx. Fez uma pausa, estudando Antônia com um novo olhar. Você realmente não se intimidou. A maioria das pessoas tenta demais impressioná-la. Talvez por não ser real. Antônia deu de ombros. Não há pressão para que ela realmente goste de mim a longo prazo. Algo passou pelo rosto de José, uma expressão que Antônia não conseguiu decifrar. Pode me dar um momento? Pediu ele subitamente. Acabei de ver alguém com quem preciso falar brevemente. Questão de negócios. Claro! Antônia assentiu, secretamente aliviada por ter alguns minutos para se recompor. Quando José se afastou, ela se virou para apreciar a vista da sacada. A noite estava surpreendentemente agradável para o outono, com uma brisa leve e céu estrelado. Perdida em pensamentos, não percebeu imediatamente quando alguém se aproximou. Então você é a nova conquista do José. Antônia virou-se para encontrar um homem de aproximadamente 30 anos, observando-a com interesse não disfarçado. Havia uma semelhança familiar com José, mesmos olhos, estrutura facial similar, embora com feições mais suaves, menos austeras. Juliano Marques. Ele estendeu a mão. O irmão menos importante, Antônia Ferreira. Ela apertou a mão oferecida, surpresa pela abordagem direta. E duvido que seja menos importante. Apenas menos obcecado com o legado familiar. Ele sorriu, um sorriso mais aberto que o de José. Desculpe a abordagem direta, mas estava curioso. José nunca traz ninguém a esses eventos, e de repente aparece com alguém que claramente o afeta. Claramente o afeta? Repetiu Antônia intrigada. Ele sorriu 3 vezes nos últimos 20 minutos. Um recorde histórico para eventos sociais. Juliano a estudou com curiosidade genuína. O que você faz, além de realizar milagres em meu irmão? Sou chefe, tenho um restaurante. Ah, o Essenza. Os olhos dele se iluminaram com reconhecimento. Tentei reservar mesa mês passado. Impossível, posso resolver isso para você.
Antônia sorriu, começando a gostar desse Marques mais descontraído. Vejo que já conheceu meu irmão. A voz de José soou atrás dela, e Antônia virou-se para encontrá-lo, retornando com 2 taças de champanhe frescas. Havia uma tensão sutil em sua postura que não estava presente antes. Estava apenas apresentando-me a sua surpreendente namorada. Juliano sorriu, um sorriso que sugeria que havia mais em suas palavras do que o óbvio. Ela me prometeu uma mesa no Essenza. Já gosto dela. José relaxou visivelmente. Antônia tem um talento especial para comida excepcional. Você vai entender quando provar. Havia um orgulho genuíno em sua voz que pegou Antônia de surpresa. Não era parte da performance, parecia sincero. Bem, deixarei vocês aproveitarem a noite. Juliano fez um gesto vago em direção ao salão. Melissa está me procurando para discutir algum detalhe crucial do casamento. Aparentemente, a escolha entre peônias brancas ou rosas é questão de vida ou morte. Depois que Juliano se afastou, José aproximou-se de Antônia, oferecendo-lhe uma das taças. Desculpe por deixá-la sozinha. Está tudo bem. Seu irmão é diferente de você, em praticamente todos os aspectos. José sorriu levemente, que é provavelmente bom para ele. Havia algo melancólico naquela observação que fez Antônia olhar mais atentamente para José. Por trás da fachada perfeitamente composta, havia uma vulnerabilidade que ele raramente deixava transparecer. Você se cobra demais, disse ela, surpreendendo a ambos com a observação. José a encarou, genuinamente surpreso. A maioria das pessoas diria o contrário, que sou muito exigente com os outros. Isso também. Mas a maior pressão que existe em sua vida vem de você mesmo, não de seu pai ou do legado familiar. Ele a estudou por um longo momento, como se visse algo novo. Como pode ter tanta certeza disso após tão pouco tempo? Antônia deu de ombros. Reconheço os sinais. Faço o mesmo comigo mesma. Ela fez um gesto em direção ao salão. Este mundo de aparências e performances sociais não é tão diferente da cozinha profissional. Perfeição constante, pressão incessante, um único erro pode arruinar tudo. José assentiu lentamente, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Quer sair daqui? Perguntou ele, surpreendendo-a. Já cumprimos o objetivo, fomos vistos juntos, conhecemos minha família. Missão cumprida. Podemos simplesmente sair? Sou José Marques. Ele ofereceu um meio sorriso. Posso fazer praticamente qualquer coisa, exceto me livrar daquela cláusula do testamento do meu avô. 20 minutos depois, para surpresa de Antônia, estavam em uma pequena casa de jazz no bairro da Liberdade. Um ambiente escuro, aconchegante e completamente diferente do evento formal que haviam deixado. Como conhece este lugar? Andu, perguntou ela, enquanto um quarteto no pequeno palco tocava uma versão suave de um standard de Miles Davis. Todo mundo precisa de um refúgio. José bebericou seu uísque. Encontrei por acaso quando precisava escapar de uma reunião particularmente frustrante há alguns anos. Venho aqui quando quero desligar. Desligar do quê? Das expectativas, das performances, das decisões constantes. Havia uma honestidade crua em suas palavras que ressoou profundamente em Antônia. Ela compreendia exatamente aquela necessidade. Era o que sentia na cozinha, quando criava um novo prato, concentrando-se apenas nos sabores, texturas e aromas. Não esperava isso de você, admitiu ela. O que exatamente? Esta dualidade, o CEO impecável e o apreciador secreto de jazz em bares obscuros. Todo mundo tem dualidades, Antônia. José a observou com intensidade. Você mesma tem. A chefe premiada internacionalmente que escolheu um restaurante menor para ter liberdade. A profissional durona que se emociona falando sobre ingredientes orgânicos locais.
Havia algo íntimo na maneira como ele a descrevia, como se tivesse realmente prestado atenção, realmente a visto além da superfície. Como foi com seus pais? Como foi? Não ficamos tempo suficiente para eu avaliar. José considerou a pergunta por um momento. Surpreendentemente bem, minha mãe ficou intrigada. O que é significativo, ela normalmente apenas tolera as pessoas. E seu pai? Reservado como sempre. Mas o convite para domingo é um sinal positivo. Ele não desperdiçaria tempo com alguém que não considerasse adequado. A palavra pairou entre eles, carregada de significados. E sou adequada? Perguntou Antônia, mantendo o tom leve, embora a pergunta fosse estranhamente importante. Para ela. José a estudou por um longo momento, seus olhos se suavizando de uma maneira que ela raramente havia visto. Muito mais do que adequada, respondeu finalmente. Na verdade, o problema pode ser o oposto. Como assim? Você é convincente demais, real demais. Ele parecia estar escolhendo as palavras cuidadosamente. O que torna tudo isso perigoso? Sugeriu ela, sentindo seu coração acelerar. Complicado, o silêncio que se seguiu estava carregado de tensão não resolvida. A música suave envolvia-os como uma bolha privada em meio à escuridão aconchegante do bar. Devemos estabelecer limites mais claros? Perguntou Antônia finalmente. Para evitar complicações, provavelmente seria o sensato. José tomou um gole de seu drink. Mas não tenho certeza se é o que quero. A admissão pairou entre eles, honesta demais para ser ignorada, arriscada demais para ser plenamente reconhecida. Os dias seguintes passaram em um turbilhão. Antônia e José encontravam-se diariamente, construindo sua história, memorizando detalhes um sobre o outro, preparando o terreno para seu relacionamento parecer autêntico. O jantar de domingo na mansão dos Marques foi surpreendentemente menos tenso do que Antônia antecipava. Helena Marques, após o choque inicial de seu filho aparecer com uma namorada séria, demonstrou genuíno interesse pelo restaurante de Antônia e sua trajetória. Roberto permaneceu reservado, mas educado, fazendo perguntas ocasionais que revelavam uma mente analítica, avaliando a situação cuidadosamente. A verdadeira surpresa da noite foi Juliano e sua noiva, Melissa. O casal era caloroso e descontraído, especialmente Melissa, que confessou imediatamente ser fã do trabalho de Antônia após descobrir que havia jantado no Essenza meses antes. Finalmente, José encontrou alguém que não me faz querer fugir. Da mesa de jantar, sussurrou Melissa para Antônia em um momento privado. Vocês combinam surpreendentemente bem. O comentário deixou Antônia desconfortavelmente consciente de como sua performance estava se tornando cada vez menos uma atuação e mais uma realidade que tentava negar. 2 semanas após o evento beneficente, Antônia recebeu a transferência bancária prometida, suficiente para comprar a parte de Ricardo no restaurante e ainda deixar uma reserva confortável. Ela assinou os papéis com seu ex-namorado na mesma tarde, uma sensação de realização e alívio, substituindo anos de frustração. Naquela noite, José a levou para jantar em um restaurante no topo de um arranha-céu, com vista panorâmica da cidade. Para celebrar sua independência, explicou, quando um champanhe caro foi servido sem que tivessem pedido. Você planejou isso? Antônia sorriu, tentando ignorar como os olhos dele pareciam mais calorosos à luz de velas. Claro! Afinal, nosso acordo está oficialmente em vigor. Este é um evento digno de comemoração. Havia algo em seu tom que não parecia completamente sincero, como se estivesse recitando palavras que não refletiam seus verdadeiros sentimentos. José. Antônia colocou sua taça na mesa. Precisamos conversar. Sua expressão se tornou imediatamente atenta, quase apreensiva. Algum
problema com o contrato? Não. Ela hesitou, buscando as palavras certas. É sobre nós. Nós, repetiu ele cautelosamente. Esta farsa está começando a parecer menos uma farsa. As palavras saíram apressadas, antes que perdesse a coragem. Para mim, pelo menos. José ficou absolutamente imóvel, apenas seus olhos revelando alguma reação, um lampejo de algo que parecia muito com esperança. Antônia, sei que é absurdo, continuou ela, determinada a terminar. Sei que temos um acordo, contratos assinados. Sei que todo este relacionamento foi cuidadosamente planejado como uma transação mutuamente benéfica, mas os sentimentos não estavam no contrato. José completou, sua voz suave. Ela o encarou, surpresa com a precisão de suas palavras. Exatamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando gentilmente os dedos dela. Não estou seguindo nenhum roteiro há dias. Admitiu com uma honestidade que parecia custar-lhe esforço. Quando estou com você, não estou pensando nos contratos ou no testamento do meu avô. Estou apenas querendo estar com você. Aquela admissão abriu uma comporta dentro de Antônia. Todas as emoções que havia tentado reprimir, racionalizar, explicar como mera convenção de sua situação. O que fazemos agora? Perguntou, sentindo-se simultaneamente aliviada e apavorada. Não sei. José riu suavemente, o som carregando uma vulnerabilidade rara. Planejei cada aspecto deste acordo, exceto me apaixonar de verdade. Palavra pairou entre eles, pesada, significativa, transformadora. Isso complica tudo, comentou Antônia, embora não conseguisse evitar um sorriso. De forma maravilhosa. José apertou levemente sua mão. Honestamente, não sei como prosseguir. Não temos um contrato para isso. Talvez não precisemos de um. 2 semanas depois, o casamento de Juliano e Melissa foi exatamente o evento esplendoroso que todos esperavam. A cerimônia no jardim da mansão Marques, o banquete meticulosamente planejado, a orquestra, as flores, tudo perfeito até o último detalhe. Para Antônia, porém, o verdadeiro espetáculo estava nos pequenos momentos. A maneira como José mantinha sua mão entrelaçada à dele durante a cerimônia. O olhar orgulhoso em seu rosto quando os convidados elogiavam o menu que ela havia ajudado a planejar. A forma como ele a apresentava a todos, não como sua namorada, mas como a mulher que transformou minha vida. Não era mais uma performance. Era real, assustadoramente, maravilhosamente real. Durante a primeira dança dos noivos, José conduziu Antônia para um canto tranquilo do terraço. Você está linda, disse, tocando levemente a face dela. Você também não está nada mal. Antônia sorriu. Para um administrador de empresas, ele riu, aquele som que havia se tornado cada vez mais frequente nas últimas semanas. Tenho algo para te mostrar, disse subitamente sério. Conduziu-a por um caminho lateral, afastando-se da festa, até chegarem a um gazebo iluminado por pequenas luzes, com vista para o lago da propriedade. É lindo, comentou Antônia, admirando a vista. Vinha aqui quando criança, quando as festas e expectativas se tornavam demais. José parecia nervoso, algo raro para ele. Era meu refúgio. Antônia sentiu o peso daquela revelação. Ele estava compartilhando algo profundamente pessoal, uma parte de sua história que poucos conheciam. Obrigada por compartilhar isso comigo. José respirou fundo, como se reunindo coragem. Antônia, sei que tudo entre nós começou como um acordo, uma solução conveniente para nossos problemas individuais. Ele segurou as mãos dela, seu olhar intensamente focado. Mas se aprendi algo nestes 2 meses, é que às vezes as coisas mais importantes da vida vêm dos lugares mais inesperados. Ela sentiu seu coração acelerar, intuindo o que viria a seguir. José, por favor,
Deixe-me terminar antes que perca a coragem. Ele sorriu nervosamente. Sei que temos um contrato estipulando um casamento temporário, seguido por um divórcio amigável. Mas quero rasgar aquele contrato. Para completa surpresa de Antônia, ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do paletó. Quero um novo acordo. Um sem cláusulas de término, sem prazos definidos. Abriu a caixa, revelando um anel delicado com um único diamante. Antônia Ferreira, você me daria a honra de se casar comigo? Não por um contrato, não por um testamento, mas porque, contra todas as probabilidades e planos cuidadosos, eu me apaixonei completamente por você? Antônia sentiu lágrimas inesperadas formando-se em seus olhos. Era tão diferente do primeiro. Acordo, aquele proposto friamente sobre uma mesa de restaurante após o fechamento. Este era real, vulnerável, assustador em sua sinceridade. Tem certeza? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Isso não estava nos planos. É a única coisa da qual tenho certeza. José sorriu, seus olhos revelando uma emoção que ele raramente permitia que o mundo visse. Alguns dos melhores momentos da vida são aqueles que não planejamos. Antônia olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o CEO poderoso, não o herdeiro de um império, mas simplesmente José, com todas suas complexidades, vulnerabilidades e força. O homem que havia visto além da chefe determinada e descoberto a mulher por trás do uniforme profissional. Sim, respondeu finalmente. Sim, eu me caso com você. Sem contratos, sem cláusulas, apenas nós. Quando José deslizou o anel em seu dedo e se levantou para beijá-la, Antônia sentiu que, finalmente, todas as peças de sua vida encontravam seus lugares corretos. Não como planejado, não como esperado, mas de uma forma inesperadamente perfeita. Um milionário havia procurado uma esposa falsa para o casamento do irmão e acabou encontrando um amor verdadeiro que nenhum contrato poderia prever ou definir. Às vezes, os melhores acordos da vida são aqueles que o coração faz, sem consultar a razão.